pessoal, meu nome é Luiz Eduardo e este é o primeiro episódio da Prosa do Mestre Gui. Esse é um podcast que a gente vai falar um pouquinho sobre impermeabilização, fachada, esquadria e muito mais. E a gente tem a honra de apresentar aqui o time de campo da Dalminas da Grande Belo Horizonte. Então a gente está aqui com o Jaime hoje, Jaime, ele vai contar pra gente por que é Jaime ou Jaime. A Camila, né, que são os nossos engenheiros que estão aí nas obras de vocês aqui na Grande Belo Horizonte. Então pra gente começar, Jaime, queria que você se apresentasse. Fala pessoal, meu nome é Jaime, tenho 30 anos, sou engenheiro civil, sou casado, pai do Leonardo. Vou falar um pouquinho também aqui da minha experiência profissional. Acho que o Luiz nem sabe, mas minha experiência profissional, acho que eu vou falar assim, eu caí de paraquedas na engenharia, né? No ensino médio, eu fiz um curso técnico de informática. Não sabia. Então, eu era técnico de informática e minha primeira experiência profissional foi na faculdade, né? Faculdade que eu me formei, que é a Faculdade Kennedy. Né? E depois de estar dentro da faculdade, trabalhando lá 1 ano, eu tive a possibilidade de ter uma bolsa pela faculdade. Né? O sindicato dava 90% de bolsa para estudo. E naquela época eu tinha a possibilidade de fazer sistema de informação, engenharia ou direito. E naquela época eu não estava me sentindo muito confortável na área de informática. Acho também, em relação a crescimento profissional, também achei que não era a opção certa. E comecei a fazer a faculdade de engenharia trabalhando no setor de manutenção, né, da faculdade. E com 2 anos trabalhando na faculdade, eu fiz uma entrevista de emprego, né, na época para direcional engenharia. Fui aprovado, comecei a trabalhar na direcional em 2013, numa obra que era de estrutura autoportante, né? Alvenaria estrutural. Fiquei nessa obra por aproximadamente 2 anos, na equipe de produção, né? Na equipe direta, atuando no campo. E após esses 2 anos, eu tive a possibilidade de ser efetivado na consultora como auxiliar de engenharia. E só que na parte de manutenção. Foi aí que eu comecei a lidar com as patologias da construção civil. Viveu bastante, hein? Sim. Dentro da direcional, na parte de manutenção, eu me deparei com inúmeros problemas, principalmente na parte de impermeabilização, que não era uma parte que era muito bem pensada naquela época. A gente tinha aquelas soluções meio Ctrl-C, Ctrl-V, né, de todas as obras. E fiquei ali durante 2 anos. Naquela época, o direcional estava com muita obra. Era a época de Copa do Mundo, então tinha muita obra de hotel. O direcional, acho que fez 2 ou 3 hotéis naquela época. Então, a gente teve toda essa manutenção dos hotéis. E depois desse boom, veio aquela demissão em massa. Eu fui um dos que foi desligado naquela época. Foi escolhido. Sim, fui desligado naquela época, né? Até por questão de custo, né? Porque quando você acaba virando auxiliar, tem um impacto financeiro um pouquinho importante. Maior para a consultora. Então, às vezes dá uma oportunidade para estagiários também aprenderem. E, após isso, eu comecei a estagiar na Precon. Depois de um período de 6 meses, comecei um trabalho na Precon, né? Com estruturas de pré-moldados. Trabalhava na equipe de montagem. Fiquei aproximadamente 10 meses na Precon. Deu para aprender muita coisa legal. Achava muito interessante aquelas peças chegarem içadas, né? Vigas, pilares, pré-lajes. Então, assim, quando eu me dei conta que naquele local ali eu já tinha sugado todas as informações, eu recebi uma oportunidade de voltar para a parte de assistência técnica, que foi na MRV, para dar continuidade no que eu tinha começado lá na direcional, né? Chamou a atenção dos gestores lá, essa experiência que eu já tinha tido com o pessoal da direcional. E na MRV desempenhei uma função lá de auxiliar de engenharia durante 2 anos. A gente atendia região do Cabral, Santa Luzia, Lagoa Santa. Muita obra. Lá a gente atendia mais a parte de parede de concreto e alvenaria autoportante também. E foi quando eu estava lá trabalhando, eu recebi o convite, né, para trabalhar nessa parte de químicos para construção, né?
O João Abdala, que foi meu primeiro engenheiro na Direcional, em 2013, me convidou para trabalhar na MC Balchemie, né? Eu não conhecia essa parte de químicos para construção, para mim foi uma coisa totalmente nova, mas enxerguei com bons olhos, né, esse mercado, principalmente por estar vindo uma oportunidade de uma pessoa que sempre foi espelho para mim, né, na parte de engenharia, e comecei a experiência na MC, né? A MC tinha 4 unidades de negócio, me ofereceram trabalhar no varejo, né, em Minas Gerais, que era uma coisa nova para a MC também, que a MC não tinha ainda atuado nesse segmento aqui em Minas, e eles enxergaram o varejo como uma distribuição, né? Eles pegaram a Tambasa, né? Enxergaram a Tambasa com uma capacidade de distribuição em território nacional, né? Atender todos os estados. Eles enxergaram que a gente poderia disseminar o produto da MC no território aqui de Minas e do Brasil pela Tambasa. Você conheceu o Juan, foi aí? Foi aí que eu conheci o Juan, né? O Juan também é um dos exemplos aí na parte de vendas. Aprendi muito com o Juan, principalmente na parte de comunicação. E eu fiquei ali durante 1 ano e 3 meses, tentando vender MC, só que lá era diferente. Eu vendia MC para o representante da Tambasa, né? Eu não vendia MC para a construtora, para o cliente final. Eu vendia MC para o representante. E eu tinha que ter a garantia que o representante ia transmitir a mensagem que eu passava para ele. Para a construtora. Pro depósito. Na verdade ainda tem mais um, né? Antes da consultora. Aí ainda tinha esse gap aí, tipo assim, né, que aí o cara do balcão, ele tinha que comprar a ideia e tentar passar um pouquinho do que ele escutou do vendedor para passar pro cliente. Então, assim, foi uma época de bastante aprendizado. A gente tinha só 5 insumos na Tambasa, que a gente era praticamente hoje o Proof 100, o 900EL, o Murafan 38, na parte de plastificante, o rejunte acrílico e a manta líquida, né? Que lá chamava Aquatec manta líquida, né? Hoje que é o DF8. Hoje é tudo DF8. Então, foi um período que eu fiquei ali bastante empenhado na coisa acontecer, mas acabou que a gente chegou num consenso que não era o ideal a gente continuar, perfil, né? Não era o perfil da MC, trabalhar o varejo. E foi quando o João chegou e falou: Jaime, tem uma oportunidade aqui para você. Conversei com um distribuidor da MC, que atende aqui Belo Horizonte e região metropolitana, e nós vamos lá bater um papo com o Luiz Eduardo para ver se você acha que tem seu perfil, ver se o Luiz também vai gostar de você e tal. E foi quando a gente marcou a entrevista, a gente bateu um papo, acho que foi muito bacana. Foi um Luiz papo... Eduardo sou eu, viu, gente? Foi um papo bem descontraído. Saí de lá, tipo assim, e aí, João, o que deu? Ele falou: calma, cara, vai dar certo. E hoje estou aqui na Dalminas, né, como representando aí a Dalminas nessa parte de químicos para construção, atuando aí nessa parte de selantes, revestimento para fachada, né, toda a parte de químicos, né, na parte de impermeabilização, recuperação do concreto. E estou aí há 3 anos, né, na Dalminas já. E a gente está fazendo um trabalho bem interessante. A Dalminas também me deu a oportunidade de hoje estar concluindo uma pós-graduação na parte de impermeabilização. Falta em 2 meses, né, Luiz, para a gente finalizar. Tamo junto nessa. A gente adquiriu bastante conhecimento nesse curso e estamos aí firme para encarar esse 2023 aí, né? Show de bola. Principalmente aí com essa parte de projetos também, né? VLD dando todo suporte para a gente. Então é isso. Parte profissional. Show de bola. 2 coisas antes de passar a palavra para Camila. O Juan, gente, ele é o Head Sales da área de varejo da MC Balchemie e ele estará em um dos nossos próximos podcasts. Então fiquem atentos aí, que é uma história espetacular. E a outra é que, essa é curiosa, tem que falar, gente, tem que falar. É Jaime, eu chamava ele de Jaime. Aí, de repente, ele: não, é Jaime meu nome. Aí, tô visitando uma construtora com ele: seu nome? Jaime. Aí eu fiquei desconcertado, falei: ué, eu acho que eu entendi errado. Aí entramos na obra, esperando o engenheiro.
Aí eu, cara, seu nome é Jaime ou é Jaime? Aí ele, não, vou te explicar. Ou melhor, eu vou deixar você explicar. Porque meu nome tem origem, vem da Espanha, né, do meu avô. Eu tenho o nome completo do meu avô, né? Meu avô chamava Jaime Juan Vilar Castro Neto. E eu sou Jaime Juan Vilar, né? Então, essa história do Jaime tá muito por aí, né? Quando eu falo Jaime de cara, a pessoa não entende. Eu sempre tenho que repetir. E quando eu falo Jaime, eu acho que pela escrita ser mais fácil, principalmente para quem está na portaria da obra, alguma coisa, fica mais fácil para a pessoa entender de primeira. Então eu já mudou. Essa é curiosa, gente. Essa é curiosa. Já vai dar um atalho aí para não perder tempo. É isso aí. Camila, sua vez agora. Se apresente para o mundo. Meu nome é Camila. Sou casada há 7 anos. Tenho um relacionamento aí de 15 anos, uma história aí. Tenho 33 anos, então assim, é uma história longa, né? Comecei com 18 anos. Sou engenheira civil, formada em final de 2020. Infelizmente, formada aí no finalzinho na pandemia. Meu finalzinho foi o início aí, mais ou menos, da pandemia. Foi um ano meio conturbado, mas deu tudo certo. Que eu tenho de experiência, né? Eu não comecei eu tinha outras experiências, já trabalhei muito tempo com vendas, vim da enfermagem, eu fiz um curso técnico de enfermagem, trabalhava, durante, inclusive, a minha primeira experiência, assim, com a engenharia, foi quando eu fiz o curso de enfermagem, eu trabalhava numa imobiliária, na verdade. Então, eu comecei ali com imóveis na planta. Como vendedora? Era um começo, era um treinamento, seria legal. Como vendedora. Não sabia disso. Pois é, nunca contei isso mesmo, não. Eu estava até preparando, eu pensei em ficar nesse ramo e aí ia fazer Cresce, toda aquela, né, burocracia ali. Mas na época eu estava fazendo já o curso de enfermagem. Eu entrei, era como se fosse um suporte ali, até para tentar uma renda, alguma coisa assim. Uhum. Mas aí eu comecei a fazer estágio e acabei ficando no hospital. Trabalhei 5 anos aí no pronto-socorro. E dentro do hospital, na verdade, aí casei, tinha um ano e pouquinho, um ano de casada, e eu pensei, fiz o técnico, estava trabalhando, e eu pensava muito, sempre pensei na engenharia. Mas desde pequenininha eu pensava na medicina. Você fala técnico de enfermagem. Fiz técnico de enfermagem. Entendi. Então eu trabalhava de técnico de enfermagem no hospital. Entendi. Tinha um ano aí, e desse primeiro ano que eu estava como técnico de enfermagem dentro do hospital, eu pensava em fazer uma faculdade. Mas, sinceramente, nunca pensei em continuar na enfermagem como superior. Eu pensava na engenharia porque eu já tinha tido essa experiência e eu sou bem curiosa, eu gostava disso. Na minha família nunca teve ninguém assim, mas teve só aquela parte de pedreiro, né? Então, eu pensava nisso, gostava, achava interessante aquela história, né? Que a gente fica pensando como que fez aqui, como que a gente consegue deixar aquele prédio em pé, e aquelas, né, estruturas e tal. E eu ficava pensando nisso, mas totalmente na área de saúde. E todo mundo falava assim, mas você tá ficando meio doida. Meu marido mesmo no começo não apoiou muito. Ele falou, mas se é o que você quer, vai. Conversei com muitos médicos, porque assim, a minha ideia era fazer superior. Ou eu vou tentar fazer medicina ou eu vou tentar engenharia. Eram os dois únicos caminhos, assim, muito diferentes. E aí eu falei, vou fazer engenharia. E não arrependi nem um minuto. Formei, né, fiz estágio na engenharia. Fiz estágio na área de reforma. Não tive muita oportunidade. O estágio, né, foi 1 ano e meio, mais ou menos, na parte de reforma. Gostava bastante. Tem muita coisa legal para engenharia ali. Era um estágio, mas você tocava a obra, né? Tocava. Era um estágio, exatamente, que eu estava à frente. Infelizmente, né, não tinha pessoal assim, suficiente para isso. Então, eu tinha ali um suporte do engenheiro, mas que era o dono da empresa, tinha que tomar conta de todas, 50 obras. E aí, ele tinha os estagiários, e aí cada estagiário chegou a ponto de tocar 10 obras de reforma. Meu Deus. E assim, a gente tentava, né, dar o suporte. E acaba que quando você está no estágio, você quer aprender, né? Eu entrei ali para aprender, acabava que eu aprendi, mas ensinei também algumas coisas, acaba que é uma troca. Sem dúvida. Mas, assim, até algumas coisas, de lidar com pessoas, eu acho que pela minha experiência do hospital, eu acho que isso aí eu consigo lidar bem. Não sei, eu tinha um professor na faculdade, inclusive, que falava isso. Que eu falava assim, ele falava, você sabe que é legal você ter vindo da enfermagem. Eu te vejo com outros olhos pela enfermagem, por ser dinâmica, por ser atento, fazer mais de uma tarefa e tal. Eu acho que é por aí mesmo. A gente vai aprendendo, adaptando, lidar com pessoas não é fácil.
Verdade. No hospital, então, pessoas doentes, a dor é outra ali, né? Você tem que saber lidar de outras formas. E aí a gente vê isso na engenharia, né? Porque cada um tem sua dor também. Então, assim, no estágio, né? Eu tive a oportunidade de entrar na reforma da sua casa. Gente, conheci a Camila na reforma da minha casa. Que foi quando eu tive o primeiro contato com a Dalminas, né? E aí, na reforma, eu entendi onde que você trabalhava, e eu fui entendendo que você tinha uma empresa que trabalhava com químico. Aí você, né, me apresentou que tinha uma proposta, que tinha uma vaga, e conversou comigo. Eu estava finalizando minha faculdade, né? Então, assim, bem na pandemia, era tudo incerto. Eu já não me via mais nessa parte de reforma, né, por N motivos, não era mais o caminho que eu queria seguir. Eu queria mesmo ir para a parte de engenharia mais ativa, pensando o que eu ia fazer, estava até bem preocupada. E aí você me deu essa oportunidade, né? Falou, acho que você tem perfil, né? Não sei exatamente o que você viu aí em mim, não, mas você falou assim, acho que tem chance. Eu falei, tá, então vamos conversar. Fiz entrevista, acho que, né, deu certo. Estou há 2 anos na Dalminas, acabou de completar agora em fevereiro, 2 anos. Gosto demais. Esses 2 anos, eu aprendi muito, muito, muito além do que é a engenharia, do que é a faculdade. Principalmente nessa parte de impermeabilização, né? Porque isso a gente não vê. Eu vi uma pincelada disso durante a faculdade. Então, assim, eu aprendi muito, a gente tem muito treinamento, e não é só a parte de impermeabilização, aí entra fachada, a gente trabalha com revestimento de fachada, a gente trabalha com a parte de selante. Então, assim, é tudo que a gente não vê na faculdade. É verdade. E é o essencial para a engenharia. E a gente chega nas obras e quase ninguém sabe. E esse poder ensinar, essa troca, eu chegar numa obra que eu nem tenho tanta experiência, mas eu sei, às vezes, mais do que um engenheiro ali de 30 anos. Então, assim, difícil 20 anos. É ele dar esse valor, né? Exato. Essa é a parte mais difícil. Exato. Mas aí a gente fica feliz, inclusive, quando a gente consegue, né? A gente vê que a pessoa entendeu, acatou, e é uma troca, né? Não é... Mas, assim, é bem legal essa experiência. Então, assim, é uma experiência que eu tenho até hoje. E estamos aí. A gente está preparado aí para 2023. Muitos anos, se Deus quiser, né? 2023 promete. Exato, assim... Não, bacana. Eu vou aproveitar esse gancho do que você falou, um pouquinho, o Jaime também deu uma pincelada, justamente nesse sentido, né? Eu não tenho dúvidas, né? Não é uma questão de achar que a gente é melhor, não é isso, né? A gente tem ótimas empresas que trabalham no nosso ramo, mas são poucas, que fazem exatamente esse tipo de trabalho que a gente faz, né, pessoal? Então, assim, eu queria saber de vocês, em relação às experiências anteriores, né? O Jaime teve experiência dentro de grandes construtoras, e que é o que a gente fala, né? Grande construtora que faz muitas obras com um nível de repetibilidade alto, ou seja, tem que fazer prédio muito igual, então você tem que ter um padrão, né? Você trabalhou em reforma, que é o oposto, né? Conforme o cliente deseja, extremamente personalizado. Mas eu queria que vocês me dessem aí sei lá, uma visão de vocês em relação ao que vocês sabem hoje, porque é importante até para o pessoal que está vendo ou escutando, que a experiência do canteiro, ela é tão importante ou mais importante do que treinamento teórico, né? Então, vocês tiveram isso em canteiro, né? O reforma não deixa de ser um canteiro, né? Mas também eu queria entender essa diferença de conhecimento hoje, como que esse pessoal enxergava isso antes. Como é que você me fala aí, Jaime? Interessante essa pergunta. Acho que eu começo falando que eu nunca vi um fornecedor na obra, né? Nenhuma indústria, um representante de uma indústria dentro da obra, né? Seja para explicar sobre um produto, uma solução que ele vendeu, e também a questão do projeto de impermeabilização. Também é uma coisa que eu nunca vi dentro das obras que eu trabalhei. Eu acho que quando se é pensado nisso, né, facilita tanto as coisas, né? A gente hoje faz muita visita dentro do canteiro de obras, e o que a gente mais percebe é isso. É a ausência de uma orientação, a ausência de um projeto de impermeabilização. E quando eu trabalhava em construtora não era diferente, né? A gente sempre trabalhava sempre fiz assim. Né? Fulano falou que é para fazer assim. Acho que é o que a gente mais escuta, hein? Se fizer um caderninho de frases repetidas, se a gente pegar aí, por exemplo, o banheiro. O que você usa no banheiro? Argamassa polimérica. Mas por quê? Porque a gente sempre fez assim. Então, tipo assim, as soluções sempre eram as mesmas, né? Área externa. Nós vamos usar manta asfáltica. Mas
Hoje eu tenho esse conhecimento, né? Que existem vários tipos de manta asfáltica, espessuras diferentes, classificações diferentes. Mas naquela época, para mim, era tudo manta asfáltica. E com vidas úteis diferentes, Sim. Que eu acho que é o que é mais importante, né? Exatamente. Então, quando a gente está dentro de consultora, eu falo que a gente fica meio que cego ali, né? A gente tem muita coisa para tomar conta e acaba que a gente não se atenta a esses detalhes, que são super importantes em questão de vida útil, né? O que a gente vê é que, graças a Deus, hoje as consultoras estão pensando mais nesses projetos de impermeabilização, mas que na minha época, como não tinha esse conhecimento, você vê que as equipes de manutenção de obra eram muito grandes. Eu cheguei a ter 20 funcionários numa equipe de manutenção. Meu Deus. Então, assim, você fala, 20 funcionários... Não deve ter isso na área de projetos. Eu não tinha isso na época que eu estava na obra para executar, tipo, cerâmica, impermeabilização. Então, tipo assim, tem alguma coisa errada, né? Então, eu acho que é por esse caminho aí. E você, Camila, o que você me diz? Assim, até falando, igual o Jaime falou aí, é bem diferente o conhecimento, igual ele falou, na área de reforma, principalmente, né? Ele ainda tinha projeto, tinha, como diz, vários níveis ali até de conhecimento de pessoas para repassar. Se não tinha representante lá, em reforma, claro que não vai ter, né? Nossos contatos com o representante era muitas das vezes quando um cliente trazia, às vezes, um revestimento ou algum produto que tinha, inclusive, na sua descrição, a usar tal produto. E aí, inclusive, foi meu primeiro contato com a MC Bauchemie, porque a gente usou um revestimento da Cacelato que tinha que usar o D15, se eu não me engano. É especificado, né? Era especificado. Foi meu primeiro contato. Inclusive, na época, tinha até um outro estagiário que falou, Camila, eu tive uma experiência com a MC Bauchemie e elas até é mais difícil, a gente vai ter que... De acesso, a Dalminas, eu não lembro se o contato foi com a Dalminas na época. Acho que a gente não... Sei que meu cliente conseguiu, ele que comprou, né? Direto, ele achou, eu tentei fazer essas pontes, mas ele achou o produto e comprou. A linha de boutique, né? Ficava com outra empresa. Exato, não era representação, né? Então, é diferente. Então, assim, foi meu primeiro nome. Então, quando eu fui para Dalminas e a MC Bauchemie, estava na cabeça justamente por causa desse produto. Legal. Que era um nome diferente. Na época eu nem sabia pronunciar direito. Eu lembro que eu agarrei algumas vezes para tentar falar com o cliente qual o nome. Mas, assim, e a questão de não ter nenhum suporte, eu fazia o que o superior, no caso, que era o dono, e eu sempre fiz assim. A gente ia reformar um banheiro, uso 1000. Tinha procedimento executivo? Escrito, não. Nada, né? POP, né? Algum operacional, não. POP. Não tinha. Era sempre o boca a boca. Era o padrão, vamos fazer assim. Aí o pedreiro que estava acostumado em várias obras. Telefone sem fio, vamos lá. E o pedreiro que estava acostumado, ele que fazia, ele que meio que direcionava. E principalmente eu, como estagiária, algumas coisas eu via, não é assim na engenharia, pelo menos não é assim no curso. Então aí eu tentava esse contato, né, com a pessoa que me orientou a fazer, e algumas vezes a gente dava opinião, mas não tinha nada de projeto. Inclusive, quando precisava de alguma coisa de impermeabilização ali, sempre foi muito... Era um polimérico ali rígido no banheiro mesmo, e é porque sempre foi assim. Eu confesso que eu nem sabia a diferença, sabia que era para impermeabilizar porque estava tirando revestimento, mas nem sabia exatamente como funcionava, para quê, se era aquilo mesmo. E aí, vamos supor, você chegava para comprar e era depósito, não tem esse, já levava o outro, não sabia nem a diferença, né, assim, porque estava comprando. Mesmo. E é interessante que você acabou de citar um termo que você sabe agora, que é polimérico rígido. Acho que talvez o pessoal aí que está escutando, que vai fazer uma impermeabilização de banheiro, está acostumado a ler na embalagem argamassa polimérica semiflexível. Acho que esse é um conceito que está melhorando bastante, né, pessoal? O pessoal já entendeu que semiflexível é comercial, né? Rígido é o termo correto, tecnicamente falando, né? Exato. E, Luiz, a gente destacou muito a parte de impermeabilização aqui, mas outro ponto também que acho que é interessante destacar é a parte de selantes. Quando eu era da equipe de obra, pra gente tudo era mastique. Mastique. Põe PU aí. Vai vedar um rufo. Mastique. Vai vedar a janela. Mastique. E quando eu cheguei na Dalminas, eu fiquei assustado com a quantidade de selantes, né, e a quantidade de tipos de aplicações diferentes que tinha. Então, para mim, aquilo ali foi muito difícil no início. Assimilar cada função de cada selante,
mas com bastante treinamento e bastante paciência também, a gente conseguiu, né, obter um conhecimento de toda a linha, né, de selantes, e hoje a gente bate cabeça aí no martelo, bate cabeça aí no mercado para... É verdade. Para especificar a melhor solução. Bacana. Agora, gente, o papo tá bom. Se deixar, a gente fica 2 horas, né? Mas aí o pessoal não escuta. Mas eu queria que vocês contassem pra gente, então, assim, é muito legal ver a experiência que vocês estão tendo nos canteiros de obra, principalmente. Assim, um caso de sucesso, ou insucesso, ou engraçado, alguma coisa que vocês acham que seja relevante, né? Contar o que aconteceu com vocês, com algum cliente de vocês, que é legal o pessoal escutar e ver, né, esse dia a dia, o que realmente acontece na prática, né? Conta aí, Jaime. Então, acho que casos de sucesso, a gente vai adquirindo vários ao longo dos anos, né? Mas para mim, pessoalmente, acho que um caso de sucesso foi quando eu consegui fechar uma obra inteira com todas as soluções que a gente tinha proposto em carta de recomendação, né? Posso citar aqui o exemplo da Construtora Sudoeste, né? O edifício Bissavassi. Tem um produto que a gente gosta muito de trabalhar ele em banheiros, cozinhas, áreas de serviço, que é o Proof DF9. A gente fez inúmeras reuniões com o diretor da consultora, com a equipe de engenharia, equipe de qualidade, o empreiteiro, né? Trabalhar com o empreiteiro, mostrar para ele que a produtividade do material, ele vai conseguir fazer muito mais banheiros no dia, né? Uma área, em relação à área por metro quadrado. Então, a gente conseguiu fechar toda essa área interna, né, molhada, com o MC Proof DF9. A piscina do empreendimento também, piscinas e jardineiras, com o Proof 100 e o 900EL, na parte de argamassa polimérica. E também aventuramos também na parte de manta asfáltica. Então, assim, e sem contar a parte da fachada, né, que foi toda feita com vedação com silicones da Dow. Então, assim, para mim é muito gratificante quando eu consigo fechar uma obra inteira com nossas soluções. A gente se sente muito bem e, para mim, que veio de equipe de obra, que não tinha essa vivência de vendas, quando você consegue concluir um projeto, né, em todas as etapas que você queria atacar, isso é muito gratificante. Então, eu acho que a gente pode pensar aí num case de sucesso, essa obra que deu bastante trabalho assim para conquistar, né? Sem dúvida. Eu participei boa parte desse processo e ainda teve a fachada pele de vidro, que aí foi o serralheiro, né? Que é terceirizado, mas com silicone estrutural também. Sim, e outro case que eu acho que a gente pode generalizar é a substituição, né, na fachada dos PUs, né, de poliuretano por selante de silicone. Né? A gente se depara praticamente toda semana com uma oportunidade diferente com esse tipo de situação. A gente tenta explicar para o engenheiro ou para a equipe de qualidade, ou que seja para o projetista, que às vezes, né, o selante de silicone é a melhor opção. Né? Às vezes a gente se esbarra com a especificação em projeto. Né? Aí fica um pouquinho mais difícil a gente mudar, porque acaba que a consultora, né, desembolsou um dinheiro para fazer um projeto. Sem dúvida. Né? Aí a gente não consegue mudar essa especificação. Mas quando está ao nosso alcance orientar, né, para uma solução que vai ser mais duradoura, que vai ter uma vida útil maior, eu acho que é o nosso maior desafio, né, nas obras. E eu acho que quando a gente consegue reverter isso, a gente trata isso como um case de sucesso. Sem dúvida, concordo plenamente. Vamos lá, Camila. Concordo com o Jaime, na verdade, acho que essa é a parte assim, mais satisfatória mesmo. Principalmente para mim, assim, pelo conhecimento, quando você entrega o conhecimento e consegue reverter uma especificação de um produto que às vezes o cliente acha que estava certo, mas não estava legal. Entrar com um DF9 no banheiro, acho que numa construtora assim, é meio que missão cumprida, você fazer um teste e o cliente trocar, porque às vezes ele só usa um rígido, não está certo, não está atendendo norma. Mas sempre fez assim, né? E sempre fez assim, sempre que é o mais comum.
Então, assim, tem algumas experiências assim, igual posso falar aqui a Fernandes e Souza, que é a FS. A gente conseguiu entrar com grande parte da impermeabilização da MC lá, a gente já entrou com manta, entramos com polimérica onde cabia, trocamos, lá eles só usam DF9 em banheiros e áreas, né, molhadas, cozinha, área de serviço, varanda, estão satisfeitos. É prático, rende o serviço. Então, assim, quando a gente consegue trazer para mostrar para eles qualidade, agilidade, rendimento, e sem contar que a gente está ali sempre presente, né? Que é o que o Jaime já tinha comentado, que ninguém tem isso, ninguém faz isso, nenhum fornecedor. Essa troca também, de trocar, conseguir especificar, a pessoa sempre usou PU, a construtora sempre usou PU. E aí, por algum motivo... inclusive, posso citar aqui a Tergos, que eu comecei a atender, mas não tive o contato direto assim com o engenheiro. Então, um dia que ela veio me pedindo PU, eu perguntei para onde era o PU, e aí comecei a explicar, e comecei a falar, e aí ela começou, opa, me fala mais. Aí passou para o diretor. Aí o diretor, não, mas é mais caro, né? E aí eu falei de novo, mandei áudio, mandei não sei o que, escutou, e o diretor falou assim, não, ela sabe o que está falando, pode trocar. Hoje eles só usam só o 791 ou o CPS, né? A linha de selante da Dow. E eles, né, eles confiaram. E nisso a gente já conseguiu outras conversas. Então, assim, a gente às vezes entra por uma pequena especificação, uma troca, uma ajuda ali, e acaba que a gente consegue. Então, acho isso não é venda, sucesso, né? Não é venda de produto. A gente fala que a gente vende serviço. Exatamente. Né? O preço, é uma solução mesmo. Exatamente. O nosso preço, ele tem serviço embutido, sem dúvida alguma. É isso mesmo. É isso aí. E assim, posso falar até de insucesso aqui, que não é de agora, mas no meu caso, na reforma, algumas coisas que eu vejo hoje que eu falo, não faria isso. A gente teve uma reforma de uma cobertura, era parte de impermeabilização, a gente não tinha tanto conhecimento, igual eu falei, foi feito, entra em contato com o cara da manta. Faz isso, quebra tudo. Aí quebrou todo o contrapiso, furou a manta, vamos trocar a manta. E aí o cara da manta chegou, preciso disso, eu não tinha tanto conhecimento, e aí eu sempre pesquisei, sempre para tentar entender e pesquisar, perguntava. A meia cana, isso e aquilo, mas não sabia todo o detalhamento, ralo, nada disso. Foi feito a manta. Antes disso, inclusive, sem logística nenhuma. Teve chuva no meio do caminho, infiltrou tudo, molhou o hall, né, de escada de prédio. E aí, assim, aquela confusão. Foi feito, fez todo o revestimento. Depois de um tempo, teve problema em ralo. Teve que quebrar uma parte, teve que quebrar forro de gesso por baixo. E aí hoje eu enxergo que era um pouquinho mais de conhecimento, às vezes um projeto, uma pessoa com uma técnica que sabe a técnica correta. Um aplicador adequado. Um aplicador adequado, exatamente. Com um pouco mais de atenção ali, logística. Então, assim, são coisas que pelo menos a gente aprende, né? Não vai se repetir. E eu acho que, né, vale ressaltar isso também. Especificação também, posso citar aqui rapidinho, falando da parte fachada, na questão de textura, né? A gente teve uma experiência de ajudar um cliente, né, uma construtora que estava com problema em fachada, com fornecedor antigo, estava com problema de desagregação da textura, né, e estava com medo, receioso. O que foi informado é que o substrato estava ali com um problema, às vezes de pH, e a gente foi conversando, falei muito da história, a gente entrou, fez teste, fizemos teste de granulometrias diferentes, cores diferentes, um trabalho de vários meses. Envolvemos a projetista, né? Exato. A gente envolveu a projetista que eles contrataram, terceirizada da construtora. Exato. A gente conseguiu, né, validar nosso produto com a projetista. A gente conseguiu validar dentro da empresa, conversando com a arquiteta da empresa, né? Foi validado, cor, e supervisor de engenharia, e engenheiro. E, assim, foi um trabalho longo. Conseguimos, inclusive, pesquisar, buscar conhecimento desse problema que eles tiveram. Né? Conseguimos passar ali a confiança e resolver o problema, né? E aí, assim, a gente conseguiu fechar a obra, também é sucesso. E aí, espero que dê tudo certo, né? Que eles não vão ter mais nenhum tipo de problema. Bacana. Como eu disse, a gente ficaria 2 horas, né? Causos a gente tem bastante. Verdade. Mas para a gente chegar para a nossa parte final do nosso podcast... eu queria, Jaime, que você citasse, você depois a Camila, para seguir a ordem que a gente iniciou, um mentor, né, na vida profissional, mentora, pessoal também. Quem que você acredita aí que fez diferença e faz ou fez na sua vida, né, em qualquer um desses âmbitos? Fica à vontade. Depois você, Camila. Como mentor na vida pessoal, eu posso citar meus pais, né? Meus pais, eles a vida inteira,
trabalharam e para proporcionar uma vida melhor para a gente. Seja de um vestuário, seja de uma escola, né? Então, eu procuro me basear neles para fazer a mesma coisa com meu filho. Justo. Fazer a mesma coisa com meu filho e proporcionar as mesmas coisas que eles conseguiram fazer para mim, eu fazer para ele. A gente fala que depois que a gente vira pai, né? A gente se preocupa mais com o filho do que a gente mesmo, né? Então, no pessoal, eu gosto de sempre lembrar dos meus pais. Agora, na vida profissional, o meu primeiro mentor, né, eu acho que eu posso destacar o João, né, o João Abdala. Na época ele foi meu primeiro engenheiro, igual eu falei, na direcional. Quando eu entrei lá, o João era muito novo. Se eu tinha 21, o João devia ter uns 25 anos e já era o engenheiro da obra. Então, assim, eu achei aquilo muito interessante, me inspirava nele, né, para um dia estar naquela posição. E, por ironia do destino, depois de praticamente aí quase 10 anos, o João me trouxe para o que eu faço hoje, né, que é representar essa parte de químicos para construção. Então, enquanto eu tive com o João, naqueles 1 ano e 3 meses ali, eu tentei sugar dele o máximo de conhecimento possível. O João era um cara muito conversado, um cara que busca conhecimento a todo custo. Nem sei quantas faculdades que o João tem. Eu também não sei. Quantas especializações. O João é absurdo. Então, assim, na parte profissional, eu busco me inspirar nele. Eu acho que é um cara bastante inteligente, bastante dedicado. Não, bacana. E antes de passar para a Camila, queria dizer, João, esperamos você em um dos podcasts nossos, viu? Você está super convidado para estar aqui com a gente. Você também é meu mentor, viu, cara? Pode ter certeza. Se você está vendo ou escutando, tem 2 fãs aqui seu. Diga lá, Camila. Como diz, né? Pode até parecer clichê, mas sempre quando a gente fala pessoal, pelo menos eu, né? Eu tenho também minha mãe. Na verdade, minha mãe, minha avó e minha tia. Foram as 3 que me criaram. Legal. São mulheres, exemplos de mulheres fortes, guerreiras. Minha mãe é mãe solteira, então eu tinha que trabalhar. Então, eu ficava com minha avó, minha tia. Então, assim, a minha avó, muito, muito guerreira, criou todos os irmãos, perdeu mãe cedo, criou, né, conseguiu com o pai. Morreu aí com 99 anos. Uau. Missão cumprida, assim. Neto, bisneto, criou todo mundo e muito sempre guerreira. Minha mãe, por nunca deixar faltar, é o que o Jaime falou, né? Acaba que abre mão pra gente poder estudar, pra poder fazer o que eu precisava fazer, sempre apoiando, se quer fazer isso, então vamos lá. Minha tia na parte de estudo, sabe? Por isso que eu falo, que é a Alice. Ela, assim, nunca, vamos trocar de escola, porque essa aqui é melhor. Ela, vamos fazer concurso, estuda, pagava concurso, tem que fazer, você tem que ser melhor, você tem que ser melhor que a gente. Então, assim, eu tenho isso em mente, assim, sempre tentar ser melhor, principalmente do que foram. Ela sempre pregou isso para mim e sempre apoiou, vibrou muito quando eu consegui formar na faculdade. Então, eu sei que ela é uma pessoa que eu orgulho e me espelho nela, sabe? Na parte profissional, eu tive, assim, alguns, assim, passando ali pela parte de enfermagem, eu tinha uma supervisora que era muito humana e uma excelente supervisora, assim, chefe, liderança mesmo, né? Então, porque eu espelho nisso, na liderança que ela tinha, era a Júnia, ela sempre, assim, se tivesse que pôr a mão na massa, ela ia pôr, ela estava sempre, né, a favor do funcionário, mas puxava também a orelha. Então, assim, e conhecimento. Era uma excelente enfermeira, né? Então, dentro da técnica do que precisava, ela era muito boa. Na parte de engenharia, eu até espelho, assim, professor, né? Que eu tinha um professor que ele era, assim, muito, muito crânio mesmo, assim, né? Muito inteligente. Tem o Miguel e, na verdade, tem 2. E a Tereza. Eles eram... a Tereza, por acho que ser mulher, até falando aí, né, de mulher na engenharia às vezes, porque ela era mulher, era coordenadora, que tinha empresa e, assim, era um espelho, porque o jeito que ela dava aula, o conhecimento que ela passava, a segurança, ela era além, não era só na sala de aula, era fora também. Então, assim, eu me espelho nisso. No Miguel, por ser bem, como diz, Caxias, várias especializações, era mais velho, começou engenharia mais velho e era professor, e tinha pós, e tinha empresa, e sempre ali ajudando os alunos. Até hoje ele ajuda, até hoje a gente tem contato, então acho que seria isso. Legal.
Antes da gente passar, a gente já está estourando o nosso tempo, mas antes de passar para o último momento, eu queria que você explorasse um pouquinho mais, mas falando de você, porque você citou mulheres, um professor, mas você citou 4 mulheres. Pois né? Na família, citou a líder que você trabalhou na área de enfermagem. Eu queria que você falasse um pouquinho do papel da mulher na engenharia, o seu papel hoje, você andando nos canteiros de obra, um ambiente que historicamente sempre foi muito masculino e do homem, né? Não só homem, mas masculino, né? Aquele masculino, vamos dizer aí, né, de outras gerações. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu sentimento, como que você está enxergando isso, como você se sente. Acho que seria legal você passar isso para quem aí nos escuta ou nos vê. Hoje, a gente sabe, né, que hoje está um pouco mudado. Então, a gente vê um pouquinho mais de espaço nos canteiros, na engenharia. Eu falo pela faculdade, minha sala tinha bastante mulher. Não era a maioria, mas tinha bastante. O pessoal hoje, eu acho que consegue respeitar um pouquinho mais, né, a gente, assim. Já tive, assim, algumas... eles olham pra gente diferente. Eu falo pela reforma. A reforma, na verdade, era só homem. Então, era eu e todos homens. Todos os estagiários eram homens, praticamente. Tinha só as meninas da parte de arquitetura. Então, assim, trabalhar com isso, só pedreiro, só ajudante, tinha hora que não te respeitava. Você falava, parece que você tá falando grego, aí você tinha que, vou ter que falar com o supervisor, aquela coisa. Então, assim, eles não enxergam a gente como se a gente... Principalmente quando a gente sabe mais, um cargo acima. Então, eles ainda olham pra gente com esse olhar de que... Como se aqui não fosse seu lugar, né? Entendi. Mas a mulher tá conquistando, né? Hoje a gente vai em obras e várias chefias são mulheres. Então, eu acho isso muito legal. Tem vezes que a gente entrava em obra, como eu disse, não existe nenhum banheiro feminino, né? Porque só tem homem. Olha só. Então, assim, é complicado isso. É a realidade, né? É a realidade. Mas, assim, hoje a gente está ganhando espaço, tem melhorado. A mulher é isso. A mulher, como diz, é mostrar que a gente pode fazer o que a gente quiser, né? Tá onde a gente quiser. E é isso que todo mundo prega e é a verdade. Que bom, gostei. Até deu uma arrepiada aqui, muito bom. Para fechar, gente, foi bacana demais, adorei o papo. Bom, como vocês bem sabem, né, o nosso tagline da Dalminas que está no nosso uniforme, né, vocês devem ter reparado. Não sei se dá para ler, mas viu que a gente está com o mesmo uniforme de trabalho, mas é tranquilidade que dura. Né? Então, esse é um tagline que representa muito para a gente, mas eu queria escutar de cada um de vocês qual é a primeira palavra, vocês podem falar 1, 2 ou 3, que vocês sentirem que vem na cabeça de vocês quando vocês pensam nisso, porque vocês vivem tentando entregar isso para o cliente. O que é tranquilidade que dura para você, Jaime? Então, Luiz, eu acho que quando eu escuto essa frase, tranquilidade que dura, a primeira palavra que vem é paz. Né? Você vai entregar uma solução para o cliente, que ele não vai ter uma dor de cabeça, que ele vai ficar tranquilo que aquela solução vai funcionar e que vai durar ao longo do tempo. Né? Porque a gente está cansado de ver aí que em inúmeras situações que são utilizadas soluções em situações inadequadas que rapidamente tem que entrar com a manutenção. Né? E a gente sabe que o custo de manutenção é muito mais alto do que na hora que você vai fazer a primeira vez e faz da maneira correta. Então, quando vem na minha cabeça tranquilidade, vem a palavra paz. Né? A gente transmitir essa paz para o cliente, para que ele fique tranquilo, que não vai ter nenhum tipo de problema futuro. Bacana. E você, Camila? Me traz, assim, conforto. Acho que conforto compromisso. Porque é um compromisso. O que a gente entrega para mim, né? Essa tranquilidade é passar para o cliente que ele pode ficar tranquilo, que a gente tem compromisso com ele desde antes até o pós-obra, né? Então, acho que isso é a tranquilidade, porque é passar que o produto certo para a ocasião certa, que aquilo vai durar, né, de acordo com o desempenho que for proposto, mas a gente tem compromisso, porque a gente está ali com ele, lado a lado, tanto antes, durante e depois. Porque pode sim acontecer alguma coisa no pós, mas a gente vai estar ali, a gente vai resolver junto, o que tiver que acontecer, a gente vai estar sempre ali. Então, ele pode contar com a gente para isso, em qualquer tipo de solução. No caso nosso, qualquer químico, né? A gente fala desde fundação à fachada, a gente está ali do lado. É isso aí. Bom, queria agradecer imensamente
né, a disponibilidade de vocês. O bate-papo foi muito bacana. Estouramos o tempo, mas... Não podia ser diferente. Se deixasse... A Camila falou que estava meio tímida, mas falou bastante. Né, o Jaime contou muita história legal. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Queria que vocês deixassem algum agradecimento antes da gente encerrar. Foi um prazer estar aqui, né, esse bate-papo. Foi a primeira vez que eu estou participando de um podcast, mas acho que foi uma experiência muito bacana, né, junto com o Luiz e com a Camila, que é a equipe que a gente atende aqui, o mercado de BH e região metropolitana. Então a gente, assim, por mais que é uma equipe que está junto, nem sempre a gente tem esses momentos aqui presenciais, né? Sem dúvida. A maioria das vezes é por e-mail, é por WhatsApp. A gente tem poucos momentos juntos, principalmente depois de pandemia, né? Que ficou todo mundo no home office. Então é sempre bom aproveitar o tempo aqui com vocês. Verdade. Quero agradecer a oportunidade também. Foi muito boa a troca, né? Porque é uma troca. Sem dúvida. É o que a gente falou, a gente não tem oportunidade para essa troca, para esse bate-papo, experiência. A gente falou, às vezes, coisas aqui que a gente nem sabia, né? A gente ouviu do outro que a gente nem sabia. E é isso. Obrigada e bora lá, 2023, né? É isso aí. Pessoal, muito obrigado por terem escutado, por terem assistido, ter continuado com a gente até o final. Fiquem ligados, semanalmente a gente vai trazer 1 ou 2 ou 3 pessoas para a gente discutir sobre algum tema do mercado, trazendo também a história dessas pessoas. Muito obrigado e até a próxima. Aí, garoto!